Graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto. Fiquemos em pé. Vamos começar orando, pedindo que Deus esteja nos abençoando. Possamos prestar a Ele um culto que Ele seja agradável. Vou pedir que Ele esteja orando nesse instante, pedindo a direção do nosso Deus, nosso irmão Diácono Ivo. Oremos. Bom, vamos abrir nossas Bíblias, Salmo capítulo 103, Salmo capítulo 103, a palavra do nosso Deus assim nos diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando diz que Oriente e Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daqui em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os anjos valorosos em poder, e executai as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os seus lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome. Assim nós queremos fazer, louvar, adorar, bendizer o nosso Deus. Quero convidar então os irmãos a cantarmos juntos o hino 144 do Inário Novo Cântico. Hino 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi
descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Mesmo assentados, mas ainda com a sua Bíblia aberta, nós lembramos o verso 3 do Salmo 113 que nós lemos. Diz assim: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Esse é o momento, nosso culto, que nós separamos para chegar ao Senhor e confessar nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, aquilo que nós temos feito que desagrada o coração do nosso Deus e nos afasta da presença dele. Eu convido a igreja que façamos um minuto de oração silenciosa, oração de confissão de pecados. Após um minuto de oração silenciosa, estarei quebrando o silêncio com uma oração em voz audível. Oremos. Santíssimo, eterno Deus e Pai, com teus filhos nos achegamos a Ti, Deus, para confessar os nossos pecados. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, todas as nossas falhas, nossos erros. Deus, aquilo que fizemos, ó Deus, por ação ou por omissão, confessamos ao Senhor, nos reconhecendo como pecadores que somos. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, e te suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. E assim fazemos, ó Deus, na certeza que o Senhor cumpre a Tua palavra dirigida a nós, a qual vem em nós e nos diz que o Senhor é fiel e é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos, lava-nos, perdoa-nos, ó Deus, tira de nós todo o nosso pecado, toda a nossa imundícia, Pai, e nos torna, no sangue de Cristo Jesus, aptos a estar à Tua presença, justificados para poder prestar-te o culto que lhe seja agradável, que lhe seja justo, Pai. Assim nós oramos, suplicando perdão pelos nossos pecados, assim nós já reconhecemos, Deus, que somos por Ti mesmo perdoados e lavados de toda a nossa iniquidade, Pai. Pois assim oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, tempo também de continuar a interceder, continuar chegando diante do nosso Deus e Pai, como nós lemos no verso 13, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Nós temos sempre reservado nossos cultos um momento de intercessão, momento de orar a Deus e de suplicar a sua proteção, suplicar o seu amor, suplicar a sua graça e a intervenção dele nas nossas vidas, nas vidas daqueles que nós amamos. Nessa semana nós temos alguns pedidos especiais, além daqueles que nós já temos feito comumente,
Nós temos pedido e vamos continuar pedindo pela nossa igreja, pelo nosso círculo, pelo nosso presbitério, nossa igreja local, também pelo nosso conselho, junto diaconal, nossas sociedades internas, a SAF, a OPH. São os nossos departamentos, escola dominical, os professores, os alunos, mas alguns pedidos também nos chegam, pedidos de saúde. Essa semana, quero pedir que os irmãos fortaleçam as orações em favor do William Alcemir, presbítero Romil, também o José Nils e o pai da Patrícia. O pai da Patrícia continua ainda hospitalizado. Lembramos também do pai da Madalena, né? Madalena, estivemos conversando com ela ontem, também de 4 meses sem ver o pai, né? Então nós temos muitos motivos para continuar orando, continuar intercedendo. E se você tem um motivo aqui que não chegou a mim até agora, ou que de repente eu tenha esquecido, nós vamos orar. Você coloca diante de Deus na tua oração, sabendo que Deus estará atendendo as nossas orações, pois isso Ele já tem feito há muito tempo. Nós vamos orar de maneira especial por esses que eu já citei, pedindo que Deus venha interceder na vida deles, Deus venha tocar na vida deles, venha sarar suas feridas, sarar suas enfermidades, restaurar plenamente a saúde desses nossos amados. E pedir que Deus esteja nos livrando deste mal. Essa semana, como nós falamos na semana passada, talvez tivéssemos intervenção do Estado novamente na vida das igrejas. Estamos orando, ainda vamos permanecer da maneira que estamos realizando um culto no domingo, mas graças a Deus estamos podendo fazer. Pedimos que Deus esteja dirigindo os nossos passos, os passos da sua igreja, os passos dos nossos governantes, as decisões dos nossos governantes, a fim de que nós consigamos transpor essa barreira e enfrentar essa doença, essa pandemia e sair todos nós com a graça de Deus e Jesus dela e com muito aprendizado acerca de tudo isso. Então nós vamos orar, entregar ao Senhor a nossa oração, nosso pedido, nosso clamor, pedindo que Deus esteja atendendo conforme Ele apraz, fazendo milagre naquelas vidas que precisam ser alcançadas, cuidando também daqueles que precisam ser cuidados. Vou pedir ao nosso irmão Diácono Anderson esteja orando a Deus nesse intuito, intercedendo pelas famílias, pelos nossos irmãos, que Deus esteja abençoando e restaurando plenamente a saúde deles. Oremos. Senhor, nós pedimos ao Pai, graças damos ao Senhor, a Deus, pelas suas maravilhas constantemente realizadas, a Deus, no meio do seu povo. Mais uma vez nós vimos a Ti, ó Deus, com pedidos de orações apresentados, ó Deus, diante do seu trono, esperando, Deus, na sua constante misericórdia e graça, que o Senhor venha, Pai, de encontro a essas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja olhando por cada irmão, por cada um, ó Deus, que tem sido apresentado ao Senhor em situação de enfermidade, em situações, ó Deus, em que precisam de um cuidado especial, ó Deus do Senhor. Que o Senhor esteja primeiramente confortando, ó Deus, e consolando os corações, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa agir, ó Deus, providencialmente com a cura. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nos apresentamos e intercedemos, ó Deus, em comunhão com a igreja, pela vida desses irmãos. E pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que toda e qualquer necessidade que venha a ser apresentada diante das Ti, ó Deus, nesse momento, que o Senhor possa estar ouvindo, possa estar inclinando o seu ouvido, ó Deus, e seja mudando a sua graça pelo seu povo. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos também, ó Deus, pela igreja presbiteriana do Rio Grande, pedimos, ó Deus, pelo nosso sínodo, pelo conselho da igreja, pela junta diaconal, pedimos, ó Deus, pelas sociedades internas da igreja, que o Senhor esteja abençoando, Deus, esteja dando provisão, ó Deus, das necessidades, e que em nome de Jesus Cristo, nesse momento, ó Deus, de dificuldade, de pandemia, seja, ó Deus, o seu agir poderoso no meio da sua igreja, de maneira a privá-la, a guardá-la, ó Deus, do mal, e a confortá-la diante das dificuldades que enfrenta. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos ao Senhor porque sabemos que Tu és o nosso único socorro. Não há ninguém mais a quem possamos pedir, ó Deus, solicitar, ó Deus, e clamar por ajuda. Nós oramos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus e cremos, ó Deus, na sua soberania e na sua infinita graça. É o nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Nós fiquemos em pé e vamos cantar o hino 159 do Inário Novo Cântico, que expressa muito bem esse cuidado de Deus sobre nós. 159.
Irmãos, ainda em pé, nós vamos cantar também um hino de gratidão a Deus. E aquele irmão que trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta, poderá depositá-lo nesse instante. Hino de número 55 do Inário no Cântico. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus que envia chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e que Deus esteja abençoando os ofertantes, também aqueles que estarão administrando esses proventos. Oremos. Pai amado, Deus eterno, poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse instante te agradecer pelas vidas dos nossos irmãos, irmãs, famílias, que nesta manhã puderam ofertar na tua casa, trazer o dízimo, trazer oferta, trazer a oferta de gratidão, o alimento,
suprido a necessidade de tantas pessoas, ó Pai. Abençoa cada família que aqui foi representada, cada irmão, cada irmã, Pai. Mas também coloca nas tuas mãos, direciona o teu Santo Espírito, ó Deus, a administração dessa casa, conselho, tesouraria, ó Deus, para que tudo que foi depositado aqui seja utilizado, Deus, para a honra e glória do teu nome, para assistir, ó Deus, aqueles que mais necessitam, principalmente os fardantes da família da fé, ó Pai. Abençoa de tal maneira, Deus, que tudo que for produzido com esses proventos sejam redundantes, ó Deus, na graça, na glória do teu nome, ó Deus. As misericórdias do Senhor têm que ser derramadas também sobre nós, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós suplicamos, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meditação hoje, eu te convidar a abrir lá na segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Leamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos, e nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis a consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Oremos. Pai, a tua palavra está mais uma vez diante de nós, por si só, Pai, ela é viva e eficaz. Contudo, Pai, te suplicamos auxílio do alto, direção do teu Santo Espírito, Deus, para que possamos falar das coisas concernentes do teu reino, para que possamos, ó Deus, meditar na tua palavra, aprender a ser de ti, glorificar-te o nome, exaltar-te e dizer-te na beleza da tua santidade, Pai. Por isso te suplicamos, ó Deus, fala aos nossos corações, fala através do teu servo, ainda que apesar do homem, Deus, se compadece de nós, do teu povo, da tua igreja, e nos fala, nos dirige, nos conduz com o teu amor, meu Pai, a fim de sairmos daqui transbordantes, a fim, Deus, que todos aqueles também que terão contato com a tua palavra através dos meios de comunicação, Pai, possam também ser transbordantes em graça diante de ti, Pai, cultuar-te na beleza da tua santidade, e todos nós sejamos transformados à luz da tua palavra, na direção do teu Santo Espírito, Deus, para que tenhamos mais uma semana de trabalho e de glorificação ao teu nome, Pai. Assim nós oramos, assim nós te suplicamos em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, texto, quando nós olhamos esse texto, é claro que ele tem o seu contexto básico dos sofrimentos que o apóstolo Paulo passou também naqueles tempos. É claro que a carta fala a respeito dos sofrimentos que ele padeceu naquela época, naquele momento em que a igreja se despertava, a igreja nascia, a igreja não tinha o mesmo formato que nós temos hoje.
mas que os sofrimentos eram muito maiores do que o que nós temos hoje. Dentro desse contexto de sofrimento, de pregação do Evangelho, de avançar com a igreja, Paulo, não somente ele, é claro, mas todos os discípulos de Cristo que queriam realmente pregar a palavra de Deus, que realmente queriam avançar com o Evangelho puro e genuíno, enfrentaram ali grandes batalhas, grandes lutas, grandes sofrimentos. Como disse o próprio apóstolo Paulo, sofrimentos tamanhos que até em certo momento eles perderam a força e se desesperaram até da própria vida. Foram momentos muito difíceis, e aqueles que já tiveram contato com toda a literatura paulina sabem o quanto Paulo sofreu. Aqueles que tiveram contato também com o livro de Atos dos Apóstolos, e também descreve boa parte dos acontecimentos da vida de Paulo, sabem de tamanhos sofrimentos que ele passou. De certa feita, nós, uma vez conversando com uma família, lembrávamos de um dos feitos do apóstolo Paulo, quando ele, em suas viagens, de repente encontra uma moça que era possuída por um espírito adivinhador, e eles acabam ali expulsando esse espírito dela e seu companheiro, e por fazer o bem para aquela mulher, acabam indo parar na cadeia, são aprisionados, são açoitados, e de repente aquele episódio não mais é mencionado em toda a Sagrada Escritura. É um evento único, particular, e nessa família nós buscávamos consolar eles a respeito dos sofrimentos, e vimos assim, a pergunta da família era: por que Deus nos trouxe para cá? Por que Deus nos trouxe para esse local? Uma pergunta talvez não direta, mas indiretamente dirigida a nós. E a resposta que nós encontramos nas Sagradas Escrituras foi que Deus os havia levado lá para pregar o Evangelho, e sabe, para uma família, para uma pessoa, mas eles estavam sendo alvo da misericórdia de Deus para uma família, e mesmo que não houvesse sofrimento temporário para que aquilo acontecesse, para que uma vida, uma alma, uma família fosse salva por Cristo Jesus, para que o Evangelho fosse apresentado àquela família, eles foram direcionados até lá, e colhiam sim, naquele presente momento, agruras, sofrimentos, mas no posterior aguardavam a graça, a misericórdia, a abundância, a provisão de Deus. O que ocorreu, mas naquele momento em que eles passavam, não entendiam. E a palavra que Deus nos deu naquela oportunidade foi lembrar do apóstolo Paulo, levando o bem, fazendo o bem, expulsando aquele espírito daquela mulher, e por fazer o bem, aquela mulher era de posse de um homem, era escravo de um homem, que dava muito lucro para ele. E eles foram acabar presos e sofrer agruras por conta disso, por fazer o bem. Mas aquela mulher foi liberta daquele mal, nunca mais se mencionou ela, e o apóstolo então seguiu o seu caminho posterior a isso. E nós olhamos para esses feitos do apóstolo Paulo e vemos quanto sofrimento ele encontrou ao longo da sua vida. E chegando neste momento aqui que nós vivemos, na segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver Paulo falando de mais sofrimentos ainda. Sofrimentos que ele encontrou lá na Ásia, sofrimentos que ele passou lá. Mas, incrivelmente, nós não encontramos o apóstolo Paulo se maldizendo por isso, ou maldizendo a Deus por isso. Não vemos ele também usando de palavras que vão derrubar a ele mesmo ou aqueles que estão sendo seus leitores, os seus ouvintes. Ele já começa essa pequena parte do texto trazendo ensinamentos para nós como igreja. Como eu disse no princípio, nós vivemos um contexto diferente, sim, mas participamos de tribulações, vivemos tempos difíceis, tempos de agruras, e podemos ser consolados pelas Sagradas Escrituras, consolados pelo nosso Deus, com passagens como esta que relatam o sofrimento de um servo de Deus, que demonstram muito bem que os filhos de Deus, que as filhas de Deus e os servos de Deus podem sim sofrer. E muitas vezes nós ouvimos por aí afora pessoas dizendo que o Filho de Deus, que os filhos de Deus, que aqueles que servem a Deus não podem sofrer. Se assim fosse, o apóstolo Paulo, que é um
dos ícones da Sagrada Escritura, não haveria enfrentado tanto sofrimento. Ele começa então a nos ensinar com esse texto. E a primeira coisa que ele nos ensina, num tempo de dificuldade, num tempo de desafios, num tempo de tribulação, é encontrar em Deus o respaldo da nossa fé. É encontrar em Deus aquilo que nós precisamos para continuar a nossa caminhada. E ele começa, antes de falar do sofrimento, ele começa bendizendo a Deus. Então, te convido a olhar mais uma vez ali para o verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Duas coisas ele já ensina nesses dois versículos. Bendito seja nosso Deus e Pai, que o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e em todo o tempo. Existem algumas pessoas que, quando são tomadas pela tribulação, pela angústia, pela dor, acabam maldizendo a Deus, acabam se afastando de Deus. Pessoas que enfrentam talvez dificuldades grandes como essa que nós estamos passando, acabam se desesperando e se apartando de Deus, brigando com Deus. E uma das dificuldades maiores que o ser humano enfrenta é a dor e o luto. Essa semana nós visitamos uma família que perdeu um ente querido na quinta-feira. Momento de dor, momento de luto. Não é nenhuma família da nossa igreja, né? Mas é uma família que fomos visitar para assistir, também com as cestas básicas. E aproveito o gancho também para pedir que os irmãos continuem contribuindo. A demanda aumentou muito mesmo nos últimos dias. São pessoas daqui da Fazenda Rio Grande, do Imandirituba, de Araucária, de São José, encontram a igreja e precisam ser assistidas. Então a dor, o luto, como eu dizia, acaba muitas vezes afastando as pessoas. A doença, a enfermidade. E esse tempo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, onde nós estamos enfrentando um inimigo invisível, onde todos se tornaram fatores de preocupação para nós. Ontem ainda nós comentávamos, né? Quão difícil tem sido para nós como igreja, como filhos de Deus, ser igreja nesse tempo em que nós encontramos o irmão, a irmã, as famílias, as pessoas que nós amamos e não podemos abraçar, não podemos cumprimentar, não podemos pegar no colo as crianças que nós tanto amamos, que nós tanto gostamos de estar perto. Tem sido muito difícil. E tem pessoas que nesses tempos de dor, de enfermidade, de luto, de angústia, de tribulação, acabam brigando com Deus, acabam se afastando de Deus, acabam muitas vezes até jogando a culpa do próprio Deus, esquecendo que todo sofrimento que o homem enfrenta advém do próprio pecado humano, advém do pecado lá do Éden e que continua vivendo ardentemente nos dias de hoje. A caminhada do homem, ela se avança a passos largos cada vez mais para o fim. E nós, como igreja, como filhos de Deus, damos graças a Deus por isso, porque o fim está próximo, porque a volta, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está cada dia mais próximo. Mas, como foi lembrado por um dos nossos irmãos na semana, por esse fim se aproximar, a maldade tem tomado conta da humanidade. E o coração do homem tem se esfriado cada vez mais, a ponto de que o amor esteja ficando de lado, sendo deixado de lado por muitos. E nesse deixar de lado, o homem vai indo contra as Sagradas Escrituras, vai maldizendo a Deus, vai jogando a culpa em Deus por seus atos. E o apóstolo Paulo vem nos ensinar nessa manhã totalmente o contrário. Diante de todo o sofrimento que ele já havia enfrentado, ele começa dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse o nosso dever como igreja, é esse nosso chamamento como filho de Deus, de trazer a nossa adoração a Deus em todo o tempo, a nossa glorificação ao nome de Deus em todo o tempo, porque Ele tem sido para conosco em todos os dias da nossa vida.
E o verso 4 nos ensina isso. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós somos contemplados por Deus. Aqui nós encontramos a palavra conforto e a palavra consolação. Deus nos consola, Deus nos conforta. E os tempos que nós estamos vivendo, embora sejam difíceis, nós estamos suportando-os, porque Deus tem nos consolado, porque Deus tem nos confortado. Eu poderia até perguntar aqui, mas não vou fazê-lo, a cada um dos irmãos: quem de nós suportaria passar um dia sequer desse tempo sem a presença de Deus? Sem a certeza de que Deus nos consola e que Deus nos conforta. As preocupações que vão chegando, as preocupações vão aumentando dia após dia, e somente Deus pode nos consolar e nos confortar. Somente Deus pode dar ânimo às nossas vidas, na nossa caminhada. As famílias que nós estamos visitando, e nós clamamos aos irmãos, aqueles que puderem, aqueles que gostam de fazer isso, façam, entrem em contato, mandem aquela mensagem, façam aquela ligação. As famílias estão cada vez mais carentes, cada vez mais dependentes do contato humano, daquele alô, daquela mensagem, daquele amor expresso um ao outro. E isso é fruto do seio da igreja, é fruto da consolação que Deus nos dá. Todos nós temos preocupações, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Os problemas cada vez mais vão chegando. Como eu trouxe na defuncional dessa quinta-feira, o povo de Israel saía de um problema e entrava em outro, saía de um problema e entrava em outro. E muitas vezes queriam que os problemas fossem solucionados por Deus num passe de mágica, num piscar de olhos, com milagres. E Deus muitas vezes fez isso para o povo de Israel. Porém, muitas vezes Deus também colocou eles para esperar. Colocou o povo de Israel para esperar, para aguardar o que ele estava fazendo, o que ele estava trabalhando. A palavra de Deus nos ensina que ele tem nos confortado, que ele tem nos consolado, que ele tem nos abençoado, que ele tem cuidado de nós. Mas também coloca sobre nós uma incumbência, que toda essa consolação, que todo esse conforto, que todas essas bênçãos que Ele tem nos dado, seja por nós também repassado àqueles que estão à nossa volta, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda mais, por isso eu digo, como igreja, nós precisamos buscar formas, meios de ter contato, de consolar, de abraçar sem o abraço, de cuidar sem estar perto, de amar mesmo estando longe aqueles que estão à nossa volta. Algumas famílias já aqui na Fazenda Rio Grande, que são do nosso meio, já estão enfrentando essa doença bem de perto e precisam do nosso apoio, do nosso amor, da nossa consolação, do nosso conforto, que vem de Deus, para que nós passemos aos demais. É tempo de cuidado uns dos outros. Há tempos atrás nós falávamos quão difícil tem sido ser pastor com as suas ovelhas distantes. Ser pastor sem poder carregar a ovelha no colo. Ser pastor sem poder abraçar a ovelha, sem poder cuidar da ovelha. E nós só vamos passar por isso, recebendo essa consolação de Deus, esse conforto de Deus, e expressando esse conforto, essa consolação àqueles que estão se chegando a nós, aqueles que fazem parte da nossa vida também. Verso 7, continuando lá, vamos adiantar um pouquinho. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes de sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte,
para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aqui o apóstolo Paulo, nesse trecho vai nos ensinar ainda mais. Além da misericórdia, do consolo e do conforto que vem de Deus, nós temos uma promessa de Deus e um chamamento de Deus. A promessa de que Ele cuida de nós e um chamamento para confiar nele. Verso 9 diz assim: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Cada vez mais a igreja é chamada para confiar em Deus. Talvez no passado não muito distante, nós como filhos de Deus até tenhamos orado: Senhor, nos dê fé, ou aumente a nossa fé, nos capacite a ser homens e mulheres de uma fé mais fervorosa, de uma fé mais presente, de uma fé mais constante. E o que Deus fez, o que Deus permitiu que acontecesse, que nós exercitássemos essa fé agora, neste tempo da angústia, da tribulação, da dificuldade. Exercitar a fé no tempo de refrigério, no tempo de bonança, é muito fácil. Mas exercitar a fé no tempo da dificuldade, da tribulação, da dor, da angústia, eis aí o desafio do homem cristão. Eis aí o desafio da mulher cristã. Exercitar a sua fé no tempo da angústia e da dor. Talvez há muito tempo a humanidade não enfrentasse a morte tão de perto, com a certeza de que isso é iminente. Porque muitas das doenças que nós temos nesses 2 últimos séculos são controladas. Doenças que matavam no século passado não matam mais. Porém, esta que surgiu tirou o chão dos pés dos homens. Tirou o chão dos pés da ciência, que corre dia após dia buscando a cura, buscando a vacina, buscando o medicamento. Se nós olhássemos daqui para o nosso passado recente, encontraríamos muitas doenças que hoje são controladas, que hoje, entre aspas, não matam mais, mas que há poucos anos atrás matavam, dizimavam, acabavam com muitas pessoas, e que ao longo dos anos foi descoberta a cura e hoje não matam mais. Porém, essa doença veio e foi chegando de uma rapidez tremenda, que tirou o chão dos pés até mesmo dos homens sábios, segundo este mundo, e que a certeza da morte se tornou cada vez mais iminente. Muitos hoje estão com medo, mesmo sabendo que muitos contraem doença e saem disso. Muitos contraem e não têm nem sintomas, mas quando o diagnóstico vem, muitos temem pela vida, porque não têm mais a certeza de que passaram por ela. E Paulo vem nos ensinar: confiemos em Deus, não confiemos em nós mesmos, não confiemos nos homens, não confiemos no nosso braço forte, não confiemos nos nossos governantes, não confiemos naqueles que estão à nossa volta, não confiemos em homens, mas confiemos no Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos restaura. E o verso, para finalizar, o verso 10 diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ele nos livrou o seu povo lá no passado, livrou a sua igreja e continuará a nos livrar. Aí talvez a igreja que saia depois desse período seja ainda mais forte do que a igreja que nós tínhamos. Talvez a igreja que saia desse período seja a igreja mais participativa, mais cultuante,
mais adorante. Seja uma igreja de oração, seja uma igreja de fé, seja uma igreja fervorosa na presença de Deus. Mas isso vai depender de cada um de nós, como nós vamos assimilar, como nós vamos aprender, como nós vamos absorver tudo isso que Deus tem proporcionado a nós como seus filhos, debaixo da sua guarda e do seu livramento. Ajudando-nos também vós com as vossas orações. Vamos permanecer na oração, vamos permanecer com os joelhos dobrados, vamos orar todos os dias, constantemente, incessantemente, para que Deus guarde o seu povo, para que Deus guarde a sua igreja, para que Deus nos livre do mal, para que nós possamos passar por esse tempo e então poder dar graças a Deus por tudo que passamos, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Irmãos, fiquemos em pé. Nós vamos cantar o hino 93 do Hinário Novo Cântico. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Cício esteja orando a Deus, fazendo a entrega deste culto, consagrando esse culto ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito e eterno Pai, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Receba, Pai querido, este culto que ora chegamos ao final aqui do tempo, mas que esse culto permaneça em nossa vida todos os dias em que aqui vivemos, para glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor nos permitiu realizar esta manhã, neste culto, por todos os louvores, por todos os atos de cultos aqui, ó Deus, realizados, e acima de tudo pela pregação da Tua bendita e santa palavra, que, ó Deus, traz como um bálsamo para nossas almas, para nos fortalecer, para nos reanimar, para nos encorajar, para nos mostrar, ó Deus, que a cada instante da nossa vida, apesar de todas as adversidades e lutas que enfrentamos, o Senhor continua ao lado do seu povo, o Senhor continua presente no meio do seu povo, ó Deus. E nós te bendizemos por esta palavra
trazido nesta manhã, ó Deus, para a tua igreja, ora presente. Pai querido, pedimos a tua bênção para todos aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta manhã, mas que a tua bênção seja sobre eles, sobre sua família. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, nos dando o restante de dia na tua presença, Senhor, e ainda hoje possamos estar em nossa casa, com a nossa família, cultuando ao Senhor durante esse dia, que é, ó Deus, consagrado para cultuar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Continua abençoando esta igreja, abençoando o plano departamento, abençoando o pastor, o conselho, os diáconos, as famílias de cada um dos irmãos, as crianças, ó Deus, que são restritos, ó Deus, de estar também no templo cultuando ao Senhor. Abençoe cada criança, ó Deus, também do teu povo espalhado na face da terra. Abençoe sua igreja, Senhor, e todo mundo. Fica conosco. Nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo. E rogamos que o Senhor continue nos abençoando e nos suprindo em todas as nossas necessidades. E nos fortalecendo a fé, para que em momento algum vier, venhamos a nos desviar dos teus santos caminhos, dos teus santos mandamentos. Essa é a minha oração que te faço agradecido. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor e Salvador das nossas vidas, e oramos com o auxílio do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus, o Pai, e as bênçãos consoladoras, confortadoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e com todo Israel do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e tenham todos um bom domingo, uma boa semana com a graça, a misericórdia e a provisão do nosso Deus. Deus os abençoe.